Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Bruneta, conselheira do CNMP e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Você está no Integridade em Foco. O podcast coloca a defesa da probidade e da transparência em seu devido lugar, como compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. Hoje, no Integridade em Foco, nós estamos no segundo episódio da série que vai tratar sobre a Lei de Improbidade Administrativa, a nova Lei de Improbidade Administrativa. Estamos recebendo aqui o doutor Fernando Gajardoni, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e está atuando como secretário judicial da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Muito obrigado, conselheira. Prazer estar com você. Além de ser secretário judicial e juiz estadual de São Paulo, também é um grande doutrinador a respeito. Então, vamos aproveitar aqui a nossa conversa. Isso é um prazer. Então, essa série, ela trata sobre a nova lei de improbidade administrativa. Nova, mas assim, que já tem 3 anos, é porque a gente demora a digerir, principalmente gente que já está com mais tempo de carreira, né? É verdade. E, na sua perspectiva, quando chegou a nova lei? Qual foi o primeiro susto da nova lei? Na verdade, a alteração da lei de improbidade administrativa era uma demanda da sociedade. A lei de improbidade administrativa ela foi gestada num ambiente em que o principal defensor da lei falava da caça aos marajás, a caça aos corruptos. E então a lei, talvez ela tenha, na ânsia de resolver um problema grave que nós tínhamos no Brasil de corrupção, se cedido em alguns pontos. Os pontos sempre apontados são os pontos relacionados à abertura excessiva do texto, que permitia que o intérprete pudesse ir muito além do que eram os objetivos da improbidade administrativa, e também pela punição dos tipos culposos. É uma coisa meio estranha você falar em improbidade, que é a ideia de menosprezo, de pouca atenção para com a coisa pública, e ao mesmo tempo sancionar quem não teve dolo, né? Então, assim, acho que a ideia da reforma era uma ideia de tentar parar algumas arestas excessivas da lei. O grande problema é que, quando nós tivemos a divulgação do que veio ser aprovado, nós vimos que o legislador talvez tenha ido muito além daquilo que foi proposto, inclusive pela comissão que trabalhou. E nessa ânsia de talvez tirar as arestas, a impressão que deu num primeiro momento para boa parte dos operadores do direito é que a lei de improbidade administrativa reformada, na verdade, era uma grande anistia geral para os malfeitos que teriam acontecido até então. Então, eu não tenho dúvida, como você perguntou, que a primeira impressão foi uma impressão de susto pelo impacto que isso ocasionaria, e aí, obviamente, a doutrina e a jurisprudência começaram a trabalhar para poder tentar colocar os verdadeiros pingos nos is e as coisas nos seus lugares, né? Eu já ouvi falar que a lei de improbidade, assim, ela exige uma interpretação mais cuidadosa, ela não é exatamente precisa em muitas questões, e uma interpretação mais sistêmica também, né? Exatamente. Você tem que olhar a lei como um todo e não apenas os artigos isolados dela. Exatamente. Você tem uma série de dispositivos ali que, uma vez interpretados de modo isolado, eles levam à ideia de que realmente houve uma anistia. Então, um exemplo, para a gente poder não fugir do nosso tema. A gente tem ali a extinção de tipos do artigo 11 que são muito importantes. O inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º. Né? Mas, na verdade, não significa dizer que aquelas condutas que estão ali deixam de ser sancionadas. Elas passam, na verdade, a ser sancionadas em outras esferas ou com base em outros incisos da própria lei de improbidade administrativa. E aí veja como é importante esse tempo de maturação de uma nova lei. Quando a nova lei saiu, nós tínhamos aquela ideia de que haveria extinção da punibilidade de uma série de condutas. Mas com o passar dos anos, são poucos ainda, então nós estamos ainda vivendo essa fase, o que está acontecendo é que a gente começou a admitir que é possível reconhecer algumas continuidades típico-normativas. Então, às vezes, a conduta está tipificada no inciso 1º do 11, porque na época o promotor achou, o procurador da República achou que aquilo era uma tipificação. Mas isso também encaixa no inciso 8º do 11. Sim. Então, a gente tem que poder interpretar estruturalmente a lei para admitir que é possível fazer uma adaptação e continuar a apuração e a punição com base no inciso 8º e não no inciso 1º. Bem, a gente já trabalhava na magistratura, né, antes da nova lei. E o que também dificultou um pouquinho foi a instrução. Né? Eu comentei anteriormente que a instrução era muito mais simples. Né, sem entrar no mérito da questão culposa, mas era mais simples você conseguir apurar. E a questão
E agora a questão do dolo? Pois é. É dolo específico? A gente tem que pensar no dolo na perspectiva penal? Ou você vai para o dolo na Convenção Internacional, na Convenção de Mérida? Como é que você vê essa perspectiva? Essa questão do dolo talvez seja a questão mais tormentosa que nós temos na lei de improbidade, né? Como todos sabem, a lei de improbidade, ela acaba por sepultar um entendimento que era vigente no Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a nova lei de improbidade administrativa sepultou um monte de entendimento vigente no Superior Tribunal de Justiça, né? Vários repetitivos ficaram prejudicados. Talvez o maior exemplo dele seja o tema 701, que fala do perigo in mora presumido para a indisponibilidade de bens. Mas o fato é que, sem dúvida alguma, a questão mais central na nova lei de improbidade é essa questão do dolo específico. Veja, aqui a coisa ainda está muito dividida no âmbito, inclusive, dos tribunais superiores, especialmente do STJ. O dolo específico é o mesmo do crime? Sim. Quer me parecer que não. O dolo do crime é um, o dolo da improbidade é outro, né? Agora, qual é o dolo de improbidade? Ele é maior ou menor do que o do crime? E aqui que está a grande divergência. É verdade. Há quem sustente, porque a impressão que se dá quando eu digo assim, o dolo é diferente. Mas há quem sustente que é diferente porque o dolo da improbidade tem que ser muito mais qualificado do que o dolo do crime. Porque é uma punição. Exatamente, porque é uma punição não penal. É uma punição que tem consequências civis e políticas. Você suspender os direitos políticos de alguém exige talvez um grau de dolo maior do que você, por exemplo, aplicar uma pena de multa no crime, uma substitutiva, uma restritiva de direitos. Mas assim, eu pessoalmente acho que o dolo do crime é mais intenso. Tá? Tenho defendido isso. E eu acho que o dolo específico da improbidade, na verdade, não é um dolo como o do crime, porque bastaria a consciência da ilicitude da conduta para que se tipificasse o ato. Né? Havendo essa consciência, me parece que isso já seria o bastante. Eu sei que eu estou praticando uma conduta, violando a legislação, e essa violação da legislação vai encaixar no âmbito da improbidade. Desde que eu tenha essa consciência, me parece que já está o dolo específico presente. Mas isso não é nada pacífico. Alguns entendem que isso que eu acabei de dizer é o dolo genérico e não o dolo específico. Por isso que eu acho que essa conversa ainda vai O dolo longe. Específico seria algo, eu quero causar o dano ou obter essa vantagem devida. Mas se for isso... Daí Se isso for o dolo específico, praticamente você inviabiliza a instrução e a prova. Como que eu provo que alguém tem intenção específica de se enriquecer à custa do erário? É diferente, por exemplo, no penal, a questão de um roubo, né? Muito mais simples. Você comprovar isso do que no caso da improbidade. Como que eu comprovo que um administrador praticou uma ilicitude? Pensando exatamente Exatamente. É esse que é o problema. Talvez na conduta do 9, do enriquecimento sem causa, até a gente consiga. Isso, o dinheiro entrou na conta quando não deveria entrar. Agora, no 10 e no 11, eu vou dispensar uma licitação porque eu quero causar prejuízo à ampla competitividade. Mas isso não é uma coisa óbvia? Como divulgar algum segredo, né? Exatamente. Eu divulgo um segredo que não deveria divulgar, querendo prejudicar a necessidade de se preservar o dado sigiloso. É óbvio que se eu estou divulgando o segredo, eu estou violando a publicidade e a regra de não poder divulgar esse dado. Então, assim, eu acho que nós temos um caminho longo a percorrer ainda nessa questão. Até lá nós vamos ainda ter várias idiosincrasias nas interpretações da nova lei. Uma outra discussão sobre natureza, sobre se aproximaria do penal ou não, é a questão da prescrição intercorrente. Uhum. Né? Que se a gente vai entender essa prescrição indo para o lado penal ou vai entender essa prescrição, por exemplo, como numa execução fiscal? Uhum. Né? Que você considera aí um tempo de inércia. E como é que está essa discussão? Olha, a impressão que eu tenho na interpretação da lei de improbidade é que a lei de improbidade não considerou a inércia como fator determinante para o reconhecimento da prescrição. Ela acabou por entender que, como o caráter é punitivo, a consequência prática é que o Estado que tem que dispensar os meios adequados para poder responder àquele tempo estabelecido pelo legislador, né? E aí, na temática da prescrição intercorrente especial, existe uma preocupação muito grande, e nós até comentávamos isso antes no início daqui da nossa conversa, com a questão do que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1199. Como nós sabemos, no tema 1199, o Supremo decidiu que os prazos de prescrição da nova lei de improbidade começaram a valer a partir da entrada em vigor da Lei 14.230. Consequentemente, a rigor, nós teríamos uma prescrição geral de tudo que não
foi concluído tá sendo um agora, grande pavor, assim, no âmbito do MP. agora em outubro de 2025, né? Porque a lei de probidade entrou em vigor em outubro de 2021 e, consequentemente, em outubro de 2025, tudo que não foi julgado prescreveria. Qual a solução que nós podemos tentar encontrar para esse problema? Porque, veja, o problema não é querer condenar todo mundo ou querer absolver todo mundo, não é isso. É que nós temos que dar uma resposta para a sociedade se houve ou não um ato de improbidade. Quer dizer, nós podemos julgar. Então, existe aí uma proposta muito bacana que está sendo gestada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, de colocar entre as metas do Poder Judiciário para o ano de 2025, julgar todos os processos de improbidade distribuídos ou entrados até outubro de 2025. Essa é uma excelente notícia, porque o problema é a não resposta. Exatamente, né? É isso. Inclusive, o problema da não resposta, ela também é desfavorável, muitas vezes, ao réu. Exatamente. Né, que gostaria de uma resposta que fosse negando a materialidade, a autoria, né, no caso. Até porque isso hoje, de acordo com a interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz e alguns julgados do STJ têm feito, a absolvição na improbidade muitas vezes passa a ter comunicação com o âmbito criminal e administrativo, e até civil, se você parar para pensar. Então, muitas vezes, o réu da improbidade, ele quer que seja julgado e seja absolvido da improbidade, para que depois ele não continue respondendo no âmbito policial, no âmbito penal, a respeito da mesma conduta. Essa questão da prescrição intercorrente também... Normalmente a gente pensa na prescrição intercorrente, assim, o judiciário tem que correr, porque é muito moroso, mas esses 4 anos, eles podem representar muita coisa na instrução, né? Eles tanto podem representar, por exemplo, eles podem prejudicar o tempo da defesa. Podem. Porque não necessariamente os pedidos de produção de prova na defesa, porque às vezes quando a gente fala em prescrição, a gente pensa só em benefício do réu, né? Uhum. Mas muitas vezes o pedido mais complexo de produção de prova da defesa pode, de repente, ser indeferido porque levaria muito tempo. E isso, infelizmente, vai acontecer, e aí nós, juízes, temos uma responsabilidade enorme em relação a saber dosar na medida certa o que é prova a ser deferida e o que não é a ser deferida. Porque o que vai acontecer a partir de agora? Talvez na ânsia de cumprir esse prazo de 4 anos, que é um prazo muito curto, Cíntia. Esse prazo, a legislação aqui foi muito mal. Não era a proposta originária da comissão. Nesse caso, foi muito mais rigoroso do que no penal. Mas muito mais rigoroso, né? Então, eles não estabeleceram sequer uma prescrição variável conforme a gravidade da conduta de improbidade. 9, 10 e 11. Porque nós poderíamos manter esse prazo de 4 anos para o 11. Sim. Mas para o 9º e para o 10º da lei de improbidade é muito complicado. Muitas vezes você precisa de uma perícia complexa, seja uma perícia de engenharia, uma perícia contábil. Exatamente. E tempo de impugnação dessas perícias. E o que nós corremos risco de acontecer é que os juízes, na ânsia de poder julgar tudo até outubro de 2025, começarem a indeferir prova a rodo, indeferir sem nenhum tipo de análise mais adequada do cabimento da prova, ou, eventualmente, sim se preocupar se aquela prova é necessária ou não, tanto para acusação quanto para defesa. Sim. E o que vai acontecer é que vai chegar nos tribunais superiores, os tribunais superiores vão acabar anulando os processos pela não permissão da produção da prova, e aí, quando isso acontecer, vai estar irremediavelmente prescrito. Essa é uma... Por isso que há alguns entendimentos, por exemplo, que o tempo de instrução da defesa não contaria. Essas interpretações estão tentando ser feitas em cima da lei, mas você não vê muita margem pela leitura. Eu não vejo muita margem exatamente por causa dos aspectos relacionados à própria legislação. A legislação em nenhum momento, ainda que nós possamos interpretar, dá brecha na minha visão interpretativa para se dizer que você dependeria da inércia de alguém ou que, eventualmente, você dependeria de considerar, por exemplo, o regime prescricional de outros segmentos, como no criminal, para influenciar na interpretação de cá. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil a vida de quem hoje luta contra esse tipo de conduta considerada improbidade administrativa. Porque uma interpretação, por exemplo, que eu vi esses dias que é muito bacana, essa é interessante, que é a ideia de notificação do investigado para fins de interrupção do prazo prescricional inicial. Né? Você notificaria que a pessoa, olha, eu estou te investigando, veja, como eu te notifiquei, você não pode depois dizer que prescreve. Sim. Veja, não dá para interpretar isso. A notificação interruptiva da prescrição é um dispositivo ligado ao processo civil, né? Você transportar isso para o âmbito criminal ou por âmbito administrativo, me parece que é querer misturar alhos com bugalhos para tentar salvar uma má legislação, né? E tem coisas que não dá para salvar pela interpretação.
A nova lei de improbidade também veio nessa perspectiva de justiça negociada, Perfeito. né? E veio com a NPC, que é uma discussão, e já que a gente falou sobre essa questão da notificação, pegando lá do CPC, você vê a possibilidade de, por exemplo, negócios processuais? Ah, não tenho dúvida que cabe. Veja bem, Numa produção de prova mais complexa, por exemplo? acho que não tem problema absolutamente nenhum. O espaço negocial hoje no processo brasileiro, e eu falo no âmbito tanto do processo penal quanto do processo civil, é amplíssimo. Né? A gente tem hoje muito consignado e muito claro que, mesmo em matéria que envolva interesse público, desde que haja possibilidade de disponibilidade, a gente tem a possibilidade também de fazer O problema é convenções. essa disponibilidade de hoje em dia, né? mas Porque antigamente disponibilidade era praticamente tudo. É que, na verdade, a perspectiva que eu tenho é o seguinte: se você pode, em acordo de não persecução civil, negociar pena, período de pena, suspensões, qual a lógica de não permitir, por exemplo, que as partes num acordo de não persecução civil, por exemplo, renunciem a uma impenhorabilidade? Né? O indivíduo está sendo investigado pela prática de um ato que causou prejuízo ao erário, ele topa reparar o dano e ele combina lá, fala, mas para reparar esse dano eu preciso pagar isso em 8 vezes. Por que não permitir que o Ministério Público vire para ele e fale assim, tudo bem, então é o seguinte, você vai pagar em 8 vezes, mas que eu quero como garantia que você me dê um imóvel teu renunciando à eventual impenhorabilidade dele. Eu não vejo problema desde que as partes sejam capazes, desde que, obviamente, haja plena demonstração de que todo mundo sabia ali o que estava fazendo. Né? Porque ele quer se livrar do problema, ele quer reparar o dano. E o membro do Ministério Público quer dar uma resposta à sociedade, que é a reparação do dano. Sim. Por que não permitir, por exemplo, esse exemplo? Outro exemplo, por que não permitir uma redução das matérias de impugnação ao cumprimento de sentença quando você faz, por exemplo, um acordo de não persecução civil? Eu converso bastante com um colega do MP de São Paulo sobre esse tema, que é o professor Landolfo Andrade. Que ele foi nosso convidado aqui para falar da NPC. E uma das coisas que eu tenho sustentado, e ele concorda comigo, por isso que eu estou fazendo a referência, é que nós podemos pensar hoje, inclusive, nessa temática da ampla liberdade, em sanções escalonadas. Isso é uma coisa muito interessante. Você, para poder incentivar o cumprimento da obrigação que está sendo avançada, você pode dar vantagens para quem vai cumprir, para que ele cumpra mais rápido. Então eu digo para você o seguinte, olha, você aqui está combinando comigo que em virtude da sua conduta ímproba, nós vamos te aplicar uma suspensão de direitos políticos de 3 anos. Topa. Mas se você reparar o dano no primeiro ano, eu reduzo a sua suspensão de direitos políticos para 2 anos. Veja, você tem 3 anos para cumprir tudo. Sim. Mas se você cumprir no primeiro ano, vamos reduzir para 2. Então eu acho que a gente começar a trabalhar em acordos, esses nudgets de incentivo, Sim. me parece que é uma coisa muito bacana. Então por isso que eu vejo esse amplo espaço de negociação. Aliás, só mais um comentário, me permita. Muito desses problemas de prescrição, muito esses problemas de dificuldade de tipificação vão ter que ser passados a ser considerados pelo membro do Ministério Público no momento de celebrar um NPC. Ele vai ter que colocar a seguinte questão em jogo. Eu posso ganhar, eu posso levar esse caso para o judiciário, mas eu tenho risco de a interpretação não ser a que eu faço. Então talvez o acordo de não persecução resolva o meu problema, porque eu consigo reparar o dano, eu consigo sancionar a conduta, sem correr o risco do judiciário eventualmente interpretar de modo diverso. Eu acho que assim, todos os órgãos do Ministério Público hoje vão ter que preparar demais os seus membros para essas práticas negociais, que não são simples de ser feitas. A gente estava até conversando, e tem uma discussão, falando dessa justiça negociada, do momento do processo. E se a gente estiver falando de um réu já condenado, qual seria a margem de liberdade para essa negociação? Mas a primeira pergunta, você acha, por exemplo, que a lei permite isenção de pena? De sanção? Integral? Isso. Eu pessoalmente acho que não. Porque se fosse para você fazer acordo com isenção integral de pena, a gente já teria o TAC. Eu não precisaria. No caso de uma colaboração premiada. Então, no caso de uma colaboração premiada, eu acho que o quadrante muda um pouco, né? Porque você está, de certa maneira, recebendo algo em troca. A colaboração premiada me parece que é algo que tem que ser tratado em apartado. Certo. Não estou convencido ainda que possa haver isenção integral da pena. Mas, sem dúvida, um monte de benefícios que não se aplicariam aos demais tem que se aplicar ao colaborador exatamente como incentivo para que ele possa colaborar, tá? Mas retornando à nossa questão central, que era a questão da possibilidade de eventualmente você não ter aplicação de pena
no acordo de não persecução civil. Como eu estava dizendo, eu entendo que pelo menos uma pena tem que ser aplicada, ainda que seja uma pena mínima, uma pena de multa em valor bastante simples. Exatamente dentro da perspectiva de que se é improbidade administrativa, o 37 parágrafo 4º da Constituição não dá espaço para não ter sancionamento, porque ele fala da aplicação de sanção, né? Se não for aplicar pena, não tem por que entrar com ação de improbidade. E, consequentemente, você vai pelas vias da reparação do dano, pela ação civil, ação popular e tudo mais. Essa é a minha perspectiva, mas eu sei que ela não é nada pacífica, é uma discussão né? que temos aqui no CNMP, exatamente isso, se é possível a isenção. E uma outra discussão é relacionada em relação a se reparação de dano, né, reparação de dano e a devolução de eventual vantagem indevida seria ou não uma sanção exatamente para essa interpretação. Na minha perspectiva, reparar dano é consequência da condenação e não sanção. Então, sempre teremos que reparar mesmo num acordo de uma colaboração premiada. A reparação do dano, ainda que seja colaboração premiada, tem que acontecer, porque senão você incentiva o mal feito. Eu, na verdade, recebo os valores indevidamente e aí depois eu faço o papel de dedo duro, mas não preciso devolver o dinheiro. Veja, para mim é completamente contraditória essa percepção. Vou te contar um caso da minha carreira profissional, para você ver as dificuldades que nós temos, mas infelizmente são incontornáveis, quando você não permite, quando você tem que aplicar pena. Sim. Eu tive um caso de uma improbidade na minha carreira, esse caso é um caso que marcou. Por quê? Porque era um caso em que um determinado servidor de uma prefeitura da cidade que eu trabalhava, ele pegou uma quantidade enorme de cimento que ele tinha recebido a partir da ideia de que ele era o gestor responsável por cuidar das obras, e ele acabou desviando um saco de cimento para casa dele. Né? Um saco, Cíntia. E aí o que aconteceu? Ele foi processado por improbidade administrativa, respondeu por improbidade administrativa e chegou no momento da condenação. A reparação do dano era pífia. Era uma coisa assim, R$35. Só que veja, se eu não sancioná-lo com alguma coisa a mais por conta disso, eu na verdade abri a possibilidade de, porque o dano é pequeno, não ter nenhum outro tipo de sanção. Consequentemente, a gente acabou aplicando uma multa. Sim. Veja, uma sanção branda, uma multa civil que era um valor bem maior do que o saco de cimento. Porque senão vale a pena ser ímprobo nessas coisas pequenas. É verdade. Então, assim, não me parece que o juiz possa isentar de pena. Agora, quando você fala em acordo de não persecução, é muito mais difícil o tema. Porque, ao menos no tocante à colaboração premiada, a gente tem que ver que, de certa maneira, a gente está recebendo alguma coisa de volta. Além, obviamente, da reparação do dano. Agora, fora da colaboração, não vejo como o Ministério Público possa fazer acordo de não persecução sem aplicar pena. Uma pena, pelo menos. Eu antevejo que uma das preocupações... Bem, com a história do dolo e com tudo que a gente falou sobre a mudança da lei, e já comentamos, a instrução vai ficar muito mais complexa. Muito. Né? E provavelmente vai exigir uma perícia. Ou vai exigir um assessoramento técnico. Eu gravei um podcast com o Dr. Marcelo Eugênio sobre a cor de leniência. E foi bem interessante porque ele falando do balcão de leniência, e eu não sabia de forma muito geral como funcionava o balcão de leniência. Fui perguntar para ele, porque eu sabia, assim, o que a gente não trabalha com a cor de leniência. E ele disse, olha, o balcão de leniência, ele possibilita que eu traga para o balcão uma cooperação técnica que eu preciso para calcular como é que vai ser o acordo. Para eu calcular, inclusive, o dano. Então, ele falou, em regra, eu tenho no balcão de leniência um economista. Tá. Ou um matemático. Então, eu imagino que a ação de improbidade, com essa perspectiva da exigência de um dolo mais específico, qualquer que seja a característica aí, e de uma instrução mais robusta do que a gente tinha antes, vai aumentar a necessidade do juiz de estar acompanhado de auxiliares técnicos. Exatamente. E daí a gente vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Quem vai pagar? Exatamente. E a minha pergunta, quem é que vai pagar? Como é que a gente lida com isso? Nós temos que é um problema na ação civil pública, né? Exatamente. Eterno. Nós temos um precedente que preocupa muito o Ministério Público, que é um precedente do Supremo Tribunal Federal numa ACO, numa ação civil originária, acho que o relator foi o ministro Lewandowski. E ele entendeu que o Ministério Público, ele tem que pagar pelas perícias em ações. Só que, veja, é um péssimo precedente para ser generalizado. Porque ele é um precedente muito específico de uma ação originária no Supremo Tribunal Federal. E, com todo respeito, eu entendo que esse precedente está errado. A gente não pode negar, e isso tentou ser enfiado na nova lei e não passou.
a necessidade do Ministério Público pagar honorários Sim. e custas do processo. E depois saiu. Porque, veja, não dá para tirar a ação de improbidade, embora alguns tentassem, do microsistema processual coletivo. Sim. Eu não nego que ela tem um plus que as demais ações coletivas não têm. Mas ela também tem o plus da tutela do direito difuso à probidade Sim. administrativa. Então, dentro desse contexto, ela tem que entrar na regra de gratuidade das ações coletivas. Aí, quem paga? Quem paga é evidente. Não pode ser o acusado. Eu vou pagar para poder ser condenado? Não. Mas o Estado tem que pagar. E quando eu falo Estado, eu sentado Estado em sentido lato. Se eventualmente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, vai ser o Estado de Minas Gerais. Se eventualmente o Ministério Público Federal, é a União. E aí surge um outro problema. Não existem fundos específicos no âmbito da União e no âmbito dos estados para esse tipo de pagamento. Até Sim. tem para perícias simples. Aquelas perícias baratinhas, a gente brinca, né? Tem, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, nós temos o AJG. Exatamente. Que é uma verba, na verdade, que termina sempre no mês de setembro, agosto, e os peritos ficam sem receber. Então, assim, é um tema muita gente, principalmente esses peritos mais caros, não querem ser peritos. Exatamente. Por quê? Porque, primeiro, eu vou ter que trabalhar ou recebendo essa verba mínima, que é das portarias e resoluções dos tribunais, ou eu vou ter que trabalhar de graça, na esperança de trânsito em julgado. Quando transitar em julgado, e detalhe, e o réu ser condenado... Exatamente. Porque, veja, isso impacta até na imparcialidade do perito, né? Porque ele vai em tese, para receber os honorários, só vai receber se eventualmente o réu for condenado. Ele fica na esperança de poder executar. Existe uma solução para isso, mas é uma solução que depende de alteração legislativa. E eu não sei por que ninguém ainda conseguiu levar adiante essa alteração. Nós temos fundo de reparação de bens e de direitos difusos, de direitos lesados, direitos em sentido difuso e sentido lato, né, direitos coletivos. E isso fica lá contingenciado para aplicação em projetos. A gente poderia perfeitamente fazer uma alteração legislativa para estabelecer que uma parte desse fundo pudesse ser usado para isso. Só que assim, conselheira, eu participei lá em 2009 da comissão de juristas que fez o PL 5139, que seria na época a Lei de Ação Civil Pública. E a gente colocou esse dispositivo lá, mas não passa. É uma resistência muito grande do Congresso Nacional em, eventualmente, você ter a possibilidade do uso de algo que foi feito para poder reparar dano, para poder pagar a ação. Então, esse, de fato, é um dos grandes problemas que nós temos no processo coletivo. Isso não é um problema só da improbidade administrativa, né? É do processo coletivo de um modo geral. Porque na improbidade, pelo menos na minha vivência, nunca tinha tido um impacto tão grande assim, por causa disso, porque normalmente a instrução era mais simples. Eu estava tentando me lembrar de alguma ação de improbidade que eu tenha, talvez uma ou duas eu precisei fazer uma perícia, né? Eu não lembro de nenhuma improbidade administrativa que eu julguei na minha carreira que precisou de perícia. Pois é. Prova oral sempre, né? Agora, hoje, é prova oral sempre. Agora, hoje em dia... Vai ser muito mais comum. Isso muda. Sem dúvida. Isso na verdade, muda. A perícia... Eu só corrigindo a informação. Claro. Perícia avaliatória, sim, já tive. Mas perícia de avaliação, de apuração. Sim. Essas mais complexas que envolvem economista, que envolvem, muitas vezes, perícia de engenharia. Não, nunca tive. Então, o caminho é... cooperação, de repente, pelo menos nesse início, fazer como a União faz com os acordos de leniência. Ou conseguir, no âmbito do Ministério Público, que é outro desafio, que no provisionamento do orçamento haja a possibilidade de estabelecer uma rubrica específica para o Ministério Público, que não pode usar em qualquer outra coisa, a não ser pagar perícia, né? Porque o CPC fala disso, né? O CPC, quando fala lá no 91 ou 95, não me lembro agora, sobre pagamento de perícia, ele fala, se houver uma rubrica específica, o Ministério Público antecipará os honorários. Só que eu não conheço nenhum Ministério Público para quem foi criada uma rubrica específica até hoje. De repente eu estou enganado, vamos ver que a gente descobre isso, né? Aí. Mas, assim, para concluir, né, assim, a gente poderia ficar conversando, eu tenho vários temas assim na cabeça, mas eu sempre termino com uma pergunta. Independente de tudo que a gente falou, do que a gente não falou, qual você acha que é o maior desafio para o sistema de justiça como um todo, o advento da nova lei de improbidade? O maior desafio da nova lei de improbidade... Fora essa questão de virar a chave, né? A questão da interpretação, eu costumo brincar com meus alunos, que eu falo que isso aqui é igual caminhão de melancia, né? Na hora que você começa a andar com o caminhão de melancia, cai uma meia dúzia. A gente vai ter vários ovos quebrados, vão ter vários casos graves que se passarão impune, mas aí conforme o caminhão vai andando, as melancias vão se encaixando. E no final, a larga maioria chega salva no destino. A interpretação de qualquer nova lei é assim. E a lei de improbidade não vai ser diferente. 3 anos é nada.
A gente pode fazer esse podcast de novo daqui 10 anos, a gente vai ver que vai estar muito mais tranquilo. Nós dois vamos estar mais tranquilos. Exatamente porque já vai dar tempo de ter maturado as ideias. E é óbvio que o judiciário não vai fazer uma interpretação que deixe de dar eficácia ao 37 da Constituição Federal, né? Mas, enfim, você me perguntou o grande desafio. Na minha visão, o grande desafio da nova lei de improbidade administrativa, posso falar dois? Claro. Um é o da prescrição. Isso ficou mal montado, ficou mal disciplinado. Ou a gente altera e amplia esse prazo para poder estabelecer prescrição conforme a gravidade da conduta, ou nós precisamos, pelo menos, uma alteração legislativa que venha para dizer que haverá mais marcos interruptivos além dos que já estão estabelecidos na lei. Sim. Que eles pegaram a ideia do crime lá, né? Daqueles Sim. marcos interruptivos, condenatórios. E o outro desafio que me parece é porque nós temos algumas condutas que deveriam ser sancionadas no âmbito da improbidade e que a partir de agora vão ficar completamente sem sanção. E completamente mesmo. Porque elas não vão ser ilícitos civis. O ilícito criminal que nós teríamos, ele prescreve muito rápido. Muito rápido. E o que nós tínhamos era exatamente o quê? Era a ação de improbidade administrativa. E eu dou um exemplo característico. O Ministério Público, na sua própria atividade, tem uma dificuldade enorme para fazer a investigação e ele requisita dados. Sim, isso é Requisita dados. verdade. E aí o investigado não dá os dados. Isso Aí você vai falar da conduta criminal, a pena é pequenininha, vai prescrever em 2 minutinhos e a pena é mínima. E você não tem nada que você possa é fazer. verdade. Então, antes, a improbidade era o que amedrontava e levava ao cumprimento. E essa conduta não existe mais. Eu dou um exemplo, mas tem outros, né? Então, nós vamos ter que arrumar o que fazer nessas situações. Acho que é isso. Esses são os 2 desafios. Certo. Muito obrigada, doutor Fernando Cajadoni. Um grande prazer. Espero vai ser convidado outras vezes aqui. E você que nos assiste pode também, deve participar aqui do Integridade em Foco, sugerindo convidados, indicando perguntas e indicando temas também. Agora ouvimos o doutor Fernando Cajadoni, não sei se quer falar algo. Não, quero agradecer o Final? convite. Muito bom sempre dialogar contigo. O prazer é nosso e será convidado. No próximo episódio, nós falaremos com a dizimadora federal Sibeli Benevides, que compõe o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Ela continuará com a nossa conversa sobre a nova lei de improbidade administrativa em uma perspectiva de 2º grau, de um órgão revisor. E ficamos por aqui, lembrando que estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!